Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa conferência de aniversário, conferência da Congregação Batista Regular Missão Filadélfia. Deixe-me dizer que é um prazer ter cada um de vocês aqui e nós esperamos com essa conferência que você seja edificado. Neste ano nós estaremos trabalhando o tema O Evangelho e o Crescimento da Igreja Local. E com ela nós tentaremos entender um pouco melhor sobre qual é a responsabilidade da igreja de transmitir esta que é uma grande mensagem ao mundo que ainda não tem conhecimento da mesma. Eu espero que você seja ricamente abençoado nesses dias e que você possa, dessa forma, cumprir com essa ordenança do Senhor a responsabilidade de levar Cristo àqueles que ainda não têm conhecimento da sua mensagem. Dessa forma, eu queria pedir que você pudesse baixar a sua cabeça juntamente comigo. Vamos dar continuidade, orando ao nosso Deus, pedindo por estes dias de conferência para que seja realmente uma grande bênção na vida de todos nós. Vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, muito obrigado por nos dar a oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, o modo, ó Deus, como nós devemos agir como igreja. Ó Pai, nós reconhecemos que essa é uma grande responsabilidade que nós temos, a responsabilidade de levar a mensagem de salvação para aqueles que ainda não têm conhecimento da mesma. Ó Pai, que nesses dias o Senhor seja glorificado e engrandecido seja o Teu nome, tanto entre aqueles que já Te conhecem, quanto também entre aqueles que ainda não têm intimidade contigo. Nos abençoa, Deus, nos dá a compreensão da Tua Palavra e recebe tudo isso que nós fazemos para Ti, porque fazemos para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo nós Te agradecemos e pedimos. Amém. Eu queria que agora, nesse momento, você pegasse a sua Bíblia e abrisse para o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. E eu queria ler com você desde o verso 21 até ao verso 36. Atos, o capítulo 2, versículo 22 em diante, nos diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de inimigos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, só um momento, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Pela palavra que nós acabamos de ler, um texto que mostra qual é a centralidade do Evangelho, o Evangelho que deve ser pregado pela Igreja do Senhor. Nesse momento nós queremos cantar ao nosso Deus um hino, aclame ao Senhor, na verdade um corinho, e logo depois do hino
crer e observar. Deus abençoe a todos. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé semeador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome
observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Boa noite, irmãos. É uma alegria e uma grande satisfação poder estar aqui nesta oportunidade, juntamente com os irmãos, comemorando mais um ano de aniversário da congregação Missão Filadélfia. Então nós louvamos a Deus pela bondade do Senhor e por esta oportunidade que nós temos aqui. Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Eugênio, sou pastor da igreja Ebenezer e já tenho servido ao Senhor ali naquela igreja pelo 6º ano consecutivo, casado com Priscila e tenho uma filha de 2 anos, que tem sido uma bênção para nós. Então, o tema que os irmãos sugeriram aqui é o Evangelho e o crescimento da igreja local. Então, o meu objetivo nesta primeira mensagem é trabalhar um pouco sobre o Evangelho e depois nós vamos trabalhar diretamente a questão do crescimento da igreja local. Ambos estes assuntos estão interligados, de modo que ao nós tocarmos em um, possivelmente nós vamos tocar em outro também. E se pensando em Evangelho, nós podemos observar que o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo cheio de más notícias. Talvez você pode recordar agora de quantas más notícias foram propagadas e ainda são nestes últimos tempos em que nós temos lidado com esta pandemia. Ao observarmos para a grade de TV aberta que nós temos em nosso país, percebemos que os programas policiais, aqueles programas que têm mais cenas de violência, que retratam mais a miséria, são os que têm uma maior audiência, estão sempre em horário considerado nobre. Mas esta realidade não é de agora. Nós percebemos que no passado as pessoas também já gostavam de propagar essa má notícia. Por exemplo, nós podemos pensar em Jesus quando fora preso. Então, rapidamente se reuniu uma multidão para estar lá, para criticar a pessoa de Cristo Jesus. Com muita facilidade, aquela notícia se espalhou rapidamente. Outro momento, onde nós vemos essas más notícias sendo espalhadas rapidamente, foi quando Paulo saiu de Tessalônica para pregar em Bereia. E rapidamente nós percebemos que os homens de Tessalônica, eles foram até Bereia e ali eles divulgaram toda esta má notícia e trouxeram grandes dificuldades para Paulo. Diante de um cenário onde nós lidamos com tantas más notícias, o Evangelho é a boa notícia que se apresenta até nós. Na verdade, a palavra Evangelho significa exatamente isso, é uma boa nova. É uma boa nova que foi entregue para que a igreja do Senhor pudesse então propagar, pudesse então anunciar. Mas este Evangelho, que é uma boa nova e que é dado para que a igreja possa propagar, ele requer de nós, enquanto igreja, algumas atitudes que nós precisamos considerar. E nesta noite, nesta primeira mensagem, eu quero então considerar o texto de Marcos capítulo 1, nos versos de número 14 e 15, e aqui nós iremos trazer algumas lições sobre as exigências que o Evangelho ele requer de nós. Então você pode direcionar a sua atenção para o texto de Marcos capítulo 1, verso 14 e verso 15, e aí você pode deixar a sua Bíblia aberta e nós meditaremos neste texto nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos orar ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por esta oportunidade em que o Senhor nos concede de podermos meditar na Tua Palavra. Nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor tire de nós toda a distração e que por Tua graça o Senhor derrame o Teu Espírito Santo a fim de que nós possamos compreender a Tua Palavra e assim sermos edificados para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Amém. Muito bem, meus irmãos. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito interessante e ele surge com algumas marcas temporais ao longo deste evangelho. Então você tem expressões como logo, imediatamente, trazendo essa demarcação. Mas o Evangelho de Marcos também, ele traz uma demarcação geográfica. Então, algumas vezes, nós temos a expressão se referindo a lugares como Jerusalém, Cafarnaum, Galiléia, que estão sempre em foco neste Evangelho de Marcos. Por exemplo, no texto que nós lemos aqui, nós temos o início do ministério de Cristo, começando-se ali na região da Galiléia. Logo em seguida, nós temos um evento importante no capítulo de número 1, na região de Cafarnaum. Mas é bem interessante nós observarmos que este texto que nós lemos, ele tem um contexto também de uma má notícia. Nós somos informados no verso 14 que João, o pregador do deserto, acabara de ser preso. Sabemos que desta prisão de João, ele não retornaria mais para o seu ministério e nem muito menos para os seus familiares. Mas aqui é João saindo de cena e entrando então Jesus, aquele a quem João não era digno nem de desatar suas sandálias. E aqui é muito interessante nós observarmos porque Marcos está nos dando essa indicativa. João está saindo de cena e está entrando de cena agora o próprio Senhor Jesus Cristo. E note que a palavra de Deus nos diz no verso 14 que Jesus, ele foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Então note que esse Evangelho que Jesus está pregando aqui, ele é o Evangelho que tem um dono, que tem um autor, que aponta para uma origem. Então, pensando no Evangelho como uma boa notícia, nós temos aqui Deus enviando uma boa notícia aos homens. E essa boa notícia era de que ele estaria atuando para trazer libertação, para trazer então salvação, para produzir perdão de pecados. Aquelas pessoas que andavam em trevas, distante da verdadeira luz, que é Cristo Jesus. O Evangelho de Deus, ele é exatamente a pessoa de Cristo Jesus. Jesus é a mensagem, Jesus é a boa nova, Jesus é a boa notícia que chega até este mundo, vindo do próprio Deus. Mas observe que o verso 15, ele vai trazer, vai demonstrar algumas exigências que este Evangelho de Deus, ele aponta para nós. Veja, por exemplo, no verso 15, logo no início, a palavra de Deus diz que ele dizia, isso se referindo a Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então nós temos aqui o Evangelho apresentando para nós uma urgência. Nesse caso, nós percebemos que o Evangelho, ele exige de nós uma urgência, ele requer de nós uma urgência, porque o tempo está cumprido, o reino está próximo. E aqui a ideia, meus irmãos, é de que existe uma urgência, primeiramente, para que este Evangelho, ele seja anunciado. A ideia de que o tempo está cumprido, de que o reino de Deus está próximo, é que o reino de Deus está entre os homens, é que este reino que está se estabelecendo, que está chegando agora, que está invadindo o reino das trevas, ele é uma realidade
para aquelas pessoas que estão ali. Observe que esta ideia da urgência para que haja a propagação desta boa notícia pode ser percebida logo em João capítulo 4, no verso 35, quando ali nós temos o próprio Senhor Jesus. Os seus discípulos chegam e então eles dizem: Senhor, come. Mas Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olhem para os campos, eles estão brancos, prontos para colheitas. E a ideia ali era de que alguns homens vinham de Samaria e Jesus estava dizendo: olha aqueles homens ali. Eles precisam receber essa boa notícia. Eu preciso me preocupar primeiramente em anunciar essa boa notícia para aqueles homens que estão chegando. Essa urgência da pregação, da propagação da boa nova, pode ser percebido também quando o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo. E lá no capítulo 4, ele diz que Timóteo deveria pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, quer seja a tempo e a fora de tempo. Então nós temos esta ideia de uma mensagem que requer uma urgência para ser propagada. É por isso que quando Jesus inicia o seu ministério, logo ele chama os seus 12 discípulos. E depois Jesus comissiona mais 70 discípulos, para que essas boas novas do Evangelho pudessem ser anunciadas. Essa ideia do senso de urgência que nós encontramos pode ser percebido na ênfase que é dado naquilo que nós chamamos da grande comissão, que é repetido tanto em Mateus, Marcos, Lucas, João, e nós encontramos também em Atos. Este senso de urgência pode ser percebido também nas viagens missionárias que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, efetuada por Paulo e também por Barnabé. Mas além dessa urgência para pregar, o Evangelho requer urgência para atender à pregação. Então, é bem interessante nós percebermos que logo em seguida a este evento que nós temos aqui, os versos 16 até os versos 20, Jesus ele vai chamando, e ele chama Simão e André, depois ele chama os filhos de Zebedeu, para que pudessem então ser os propagadores desta mensagem. Esta urgência para atender o chamado de Deus pode ser percebida desde o Antigo Testamento. Apesar de no Antigo Testamento nós não termos esta expressão, o Evangelho, mas ali no Antigo Testamento nós temos a boa notícia. E era então comissionada aos profetas a levarem as pessoas a atender esta pregação, esta boa notícia. Podemos destacar, por exemplo, o profeta Isaías, quando diz que deve-se buscar ao Senhor quando se pode achar, e invocar-o quando está perto. A ideia pode ser que você demore e aí você não consiga mais encontrar. Essa urgência para atender o Evangelho, meus irmãos, pode ser percebido, por exemplo, tanto em Mateus capítulo 8, como também em Lucas capítulo 9. Ali nós temos algumas pessoas, algum discípulo que quer seguir a Jesus. E então Jesus diz: venha. Ele diz: Senhor, faça o seguinte, deixe eu primeiro sepultar o meu pai. Depois que eu sepultar o meu pai, então eu volto e sigo. E Jesus, de uma forma aparentemente muito dura, ele diz: deixa os mortos sepultar os mortos, então vem e siga-me. À primeira vista parece ser um pouco desumano de Jesus, porque ele está impedindo um discípulo que tem uma boa vontade de atender o seu chamado, de atender o seu evangelho, a sua pregação, para que ele pudesse sepultar o seu pai. Mas a questão aqui é que ele estava dizendo: não, vamos fazer o seguinte, meu pai ele está vivo, então eu vou lá, quando meu pai morrer, nós não sabemos quando seria isso, então eu venho e sigo o Senhor. Na ideia era mais ou menos o seguinte: Senhor, eu quero atender o teu chamado, eu quero atender o teu evangelho, mas agora não, deixe isso um pouco mais para frente, deixe isso para depois. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós
tendenciamos a deixar as coisas importantes para depois. E aí eu lembro da história de um senhor que visitou uma determinada igreja. E ali ele ouviu a pregação, e depois que ele ouviu a pregação, ele chamou o pastor para conversar. E ele disse: pastor, eu entendi perfeitamente o que o senhor falou. Eu entendi que eu tinha que abandonar o pecado. Eu entendo que eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor. De forma geral, eu preciso ser até um cidadão melhor. Eu preciso ser um crente em Jesus, eu preciso abandonar minha vida de pecado. Mas eu quero fazer uma última despedida. Eu quero por essa noite me entregar a tudo que é possível. E então, quando for a partir de amanhã, eu vou assumir um novo comportamento, eu vou ser um novo homem. E aí conta-se que durante a noite, no retorno para casa, ele sofreu um acidente e veio a óbito. E o amanhã, para esse homem, nunca chegou. Nós precisamos lembrar de que o Evangelho, ele quer urgência nossa. Urgência para pregar e urgência para atender. Nós estamos num contexto onde nós temos ouvido falar de tantas pessoas que morreram. E nós podemos nos perguntar muitas vezes se nós temos tido esse senso, tanto de anunciar o Evangelho, como também nós, pessoalmente, atendermos aquilo que o Evangelho requer de nós. O texto continua. E aí nós percebemos que o Evangelho, além de requerer de nós urgência, ele requer de nós também abandono de pecado. Veja que nós temos aí, na quantidade do verso 5, arrependam-se. Então nós temos aqui, meus irmãos, a ideia de um arrependimento. Que aqui nós temos a ideia de praticamente uma ordem. É um imperativo, você precisa fazer isso. Se você quer ser parte, receber esse Evangelho de Deus, então você precisa abandonar o seu pecado. Você precisa ter uma mudança de vida. Esta mudança de vida, ela vem por meio do arrependimento. E o arrependimento se torna uma necessidade porque nós nos distanciamos de Deus por causa do nosso pecado. Porque nós negligenciamos, desconsideramos a pessoa de Deus com o nosso pecado. Assim, o Evangelho é um chamado para nós mudarmos de direção. É um chamado para nós mudar a rota da nossa vida. É um chamado para que nós tenhamos uma mudança de pensamento, uma mudança de coração, uma mudança de atitude. Observe que esta necessidade de arrependimento pode ser vista à luz do Novo Testamento com muita facilidade. Jesus, certa vez, as pessoas chegaram e disseram: olha, lembra daqueles lá da torre de Siloé, a torre caiu em cima deles. Que coisa terrível! E Jesus diz: olha, se eles não são melhor porque a torre caiu em cima deles. E vocês precisam se arrepender. Porque não é o fato de lidar com a tragédia que vai mudar a sua situação diante de Deus. O que muda a situação diante de Deus é o arrependimento, é uma mudança que é preciso sempre existir dentro de nós. Este arrependimento e esta mudança pode ser percebida, meus irmãos, num caso emblemático que nós temos, o caso de Pedro. É um homem que peca contra o Senhor, é um homem que nega o Senhor 3 vezes, mas que se arrepende, que tem uma mudança, que tem uma transformação de vida, e sai de um homem impetuoso para depois um homem covarde, para depois um homem ousado, que prega, que anuncia de forma ousada a boa nova do Evangelho, como encontramos em Atos. De modo que o Evangelho, ele requer de nós este abandono de pecado. Ele requer de nós este arrependimento vívido e real. Ao olharmos para o Antigo Testamento, nós encontramos esta realidade muito expressa nos Salmos, especialmente naqueles que nós chamamos de Salmo penitencial, que é o Salmo 6, 32, 38, Salmo de número 51, Salmo número 102, 130 e 143.
ali nós encontramos uma expressão de arrependimento. E é utilizado uma figura muito interessante, irmãos, que é nós chegarmos e rasgarmos o nosso coração diante de Deus, que é expresso pela a palavra clamor, né? Geralmente nós vamos ter esse servo do Senhor clamando a Ele. E a ideia é de você pegar o seu coração literalmente e você abrir o seu coração e mostrar para Deus. Pode mostrar, Senhor, o meu coração, ele está querendo, ele está necessitando de arrependimento. E eu estou mostrando de forma sincera aqui para o Senhor. Esta realidade de arrependimento, meus irmãos, ela é necessária porque ela define a nossa eternidade. O evangelho um evangelho que não exige arrependimento não é evangelho. A boa nova que não traz consigo a necessidade do abandono de pecado não é uma boa nova. É uma velha notícia que já vem desde Gênesis 3 até os nossos dias. Observe que o texto conclui então com Jesus dizendo: e creiam no Evangelho. Observe que no verso de número 14, nós temos este Evangelho de Deus. E aqui nós terminamos com o chamado a crer no Evangelho. Se primeiramente o Evangelho requer urgência, depois ele requer o abandono de pecado, agora o Evangelho ele requer fé. Então Jesus está dizendo: e creiam no Evangelho. Veja que aqui nós temos uma fé que é exclusiva. Jesus não está dizendo creia nos Evangelhos, ou creia nas mensagens. Jesus está dizendo creia no Evangelho. É uma fé que é exclusiva. E lembre-se que o Evangelho e Jesus, eles são praticamente a mesma coisa. Então a ideia é uma fé exclusiva naquele que personifica o Evangelho. É uma fé exclusiva no próprio Senhor Jesus Cristo. Esta fé que é exclusiva, ela sempre vai nos levar a confiar em Cristo. Mesmo que nós não consigamos entender todos os aspectos deste chamado do Evangelho, desta exigência de fé para nós. Por exemplo, nós encontramos nos versos 16 até o verso número 20 do capítulo 1, o chamado a alguns homens para abandonarem então os seus negócios, para mudarem então os seus planos. E talvez muitos daqueles homens, eles não tinham a dimensão do que seria o final daquela jornada, que começaria com aquele chamado, ou com atender aquele chamado. Talvez eles não tivessem dimensão das implicações do que seria dar aquele passo de fé naquele momento. Mas esse Evangelho sempre nos leva a confiar. Nós podemos lembrar, por exemplo, daquele caso em que Jairo vai até Jesus e ele está com uma filha doente, quase à morte, aos seus 12 anos, uma filha única. E então ele clama ao Senhor, Jesus decide atender, ir à casa de Jairo. Mas no meio do caminho, a situação já é complicada. No meio do caminho, Jesus para resolver o problema da mulher do fluxo de sangue. E ali nós temos Jesus demorando. E quando Jesus termina de curar a mulher com fluxo de sangue, chega uma pessoa da casa de Jairo e diz: olha, não perturbes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E então Jesus direciona os olhos para Jairo e ele diz: não temas, creia somente. Talvez Jairo não tivesse dimensão das implicações do passo de fé, porque ele começa a lidar com situações muito estranhas. Ele chega em casa, de repente ali, ele se depara com uma multidão que está chorando e pranteando a morte de sua filha. Mas Jesus novamente diz: a menina não está morta, ela apenas dorme. Algumas vezes, meus irmãos, esta fé que é exclusiva e que nos leva a confiar, ela lida com situações assim, lida com situações que são extremamente adversas para nós. Mas quando nós cremos no Senhor, quando nós abraçamos esta fé, nós então resolvemos a confiar e a obedecer esse Senhor. Porque esta fé que nos leva a confiar, esta fé que é exclusiva, ela também nos leva a obedecer.
Nós temos o exemplo clássico no Novo Testamento de Hebreus capítulo 11, que começa sempre com a expressão pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a Deus. Então nós temos essa ideia. Esta fé, ela sempre é expressa em obediência. A fé não é uma coisa empírica, né? Que nós, uma força que toma de conta de nós. A fé não é um pensamento positivo que nós, não, vamos lá pela fé que dá certo. A fé no Evangelho, ela é exemplificada, ela é demonstrada no ato de eu obedecer ao Evangelho, obedecer ao que Deus requer de mim. Esta fé, meus irmãos, nos leva a crer no Evangelho e nos leva a continuar seguindo a Cristo, mesmo quando nós não entendemos as coisas no nosso caminho. Mesmo quando nós achamos que as coisas não estão se encaixando da forma como nós queríamos que se encaixassem. Mas mesmo assim nós continuamos seguindo a Cristo. Mesmo quando o caminho ele parece ser um pouco obscuro, mesmo quando o caminho ele não parece tão claro às nossas mentes, aos nossos olhos, mas nós continuamos, porque nós cremos de forma exclusiva, nós confiamos de forma exclusiva e nós obedecemos ao nosso Senhor de forma exclusiva. Eu quero concluir então esta mensagem fazendo algumas aplicações para nós, que eu penso ser importante, muito embora o texto em si ele já é uma auto-aplicação, né? Mas eu quero destacar aqui pelo menos duas. A primeira é que nós precisamos considerar o senso de urgência apresentado pelo Evangelho. Meus irmãos, nós somos informados pelas Escrituras que nós vivemos os últimos dias deste mundo. Nós já estamos nos últimos dias. Essa expressão, ela pode ser percebida, tanto utilizada por Jesus, como também por Paulo. E é os últimos dias desta era, os últimos dias deste mundo mau, deste reino anticristo, deste mundo contra o Senhor. E diante desta realidade, diante deste fato que é real para nós, nós precisamos ter urgência para anunciar o Evangelho. Nós encontramos, meus irmãos, esta necessidade presente e atuante. E nós precisamos lembrar de que há essa urgência. Amanhã pode ser tarde demais para que nós tenhamos esta consciência de pregar o Evangelho. Mas além de nós considerarmos esse senso de urgência para pregar, é necessário nós considerarmos esse senso de urgência para viver. Nós vivemos numa época em que nós temos os evangélicos. E você tem evangélicos de todo tipo, de todo jeito e de toda qualidade. O que diferencia um evangélico do outro é o fato de que alguns tentam viver o Evangelho. E nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso bairro, ele precisa de evangélicos que vivam o Evangelho, que façam do Evangelho algo real na sua vida. É a partir do momento em que este Evangelho ele é real na minha vida, que eu posso então influenciar, impactar o ambiente onde eu estou. É a partir desse momento que o Evangelho é real na minha vida, de que eu começo a compreender o senso de urgência para anunciar esse Evangelho. Uma segunda aplicação que eu quero destacar aqui é que nós precisamos considerar o tipo de fé que nós professamos. Todos nós, de forma geral, dizemos crer em Cristo Jesus. Agora, de um modo geral, nós podemos dizer que todo mundo afirma ter uma fé. E dentre este todo mundo, uma grande parte desse mundo vai afirmar que tem uma fé em Jesus. O católico afirma isso, Você pode pensar que as pessoas de religiões de matriz africana, elas também creem em Jesus.
Você pode ter certeza que o próprio diabo crê em Jesus, né? Tiago nos diz que o diabo crê e até estremece diante de Deus. Mas apesar disto, nem todos esses grupos que professam esta fé, eles entrarão no céu. O que faz a minha fé ser diferente das demais é o objeto da minha fé. É em quem eu estou colocando a minha fé de modo exclusivo. Porque note que as outras pessoas, elas creem em Jesus. Mas como é que esta crença? Não, eu creio em Jesus, mas eu preciso de uma ajudinha de fulano. Eu creio em Jesus, mas eu preciso de uma ajudinha de Beltrano. Eu creio em Jesus, mas eu preciso fazer algumas obras para que eu possa chegar no céu. E note que esta fé apontada aqui, ela não é uma fé exclusiva em Jesus. E aí nós podemos lembrar de que o Evangelho, ele anuncia ou ele proclama uma fé que é exclusivamente no Senhor Jesus. Tanto é que, por exemplo, em João, capítulo 3, nós vamos encontrar esta referência sendo bem clara, nos versos de número 18 e no verso de número 36. No verso 18, nós vamos ter o texto dizendo: quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No verso 36, nós temos esta mesma ideia. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus permanece. Nós somos informados por João, no final do seu evangelho, que tudo o que ele escreveu foi escrito para que nós pudéssemos saber e crer em Jesus como o unigênito Filho de Deus. Então note que nós temos esta ideia de uma fé que é exclusiva na pessoa de Cristo Jesus. De modo que eu preciso considerar qual é o tipo e a qualidade da minha fé. Porque o tipo e a qualidade da minha fé vai demonstrar se eu estou dentro deste evangelho, que é a boa nova, ou não. Este evangelho, que é a boa nova, é uma boa nova que requer exclusividade de nós, que requer inteireza de coração de nossa parte, de modo que nós não podemos professar o evangelho, professar uma fé no evangelho, mas temos um coração dividido com outros amores, porque Deus requer de nós um amor inteiramente devotado a Ele. E assim, meus irmãos, nós concluímos esta primeira mensagem. Deus nos permitindo, amanhã pela manhã, nós trataremos então de forma direta sobre o crescimento da igreja, o evangelho e as implicações do crescimento na igreja local, e daremos continuidade concluindo com a terceira mensagem logo mais à noite. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra e rogamos que o Senhor nos conceda a graça para entendermos a urgência que o Evangelho exige de nós, assim como também a necessidade de abandono de pecado por nossa parte e de nós crermos, termos uma fé exclusiva na tua boa nova, no teu evangelho. Que o Senhor abençoe estes irmãos e que o Senhor use de graça com a vida de cada um deles, para que eles possam expressar o evangelho de forma real e vívida em suas vidas, nos seus lares e na sua comunidade. Nós te pedimos que o Senhor abençoe esta igreja e que ela seja uma propagadora fiel do teu evangelho, da boa nova que o Senhor enviou dos céus para nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Gostou de ouvir a palavra do nosso Deus? Tenho certeza que sim. E, portanto, eu te convido a logo mais amanhã, às 9 horas da manhã, junto conosco aqui pelo YouTube, pelo canal da Congregação Batista Regular Missão Filadélfia, a continuarmos ouvindo a palavra do nosso Deus e sendo enriquecidos por ela. Então eu espero você amanhã às 9 horas da manhã. Deus te abençoe e até lá.